algum lugar. E sempre tem o povo de Deus reunido, iniciando a lição da escola sabatina e depois dando continuidade ao culto. Então nós temos um sábado, por causa do fuso horário, com 24 horas de adoração. Então é bastante interessante nós pensarmos nisso, né? A maneira de um detalhe que às vezes nos pega de surpresa e a gente fica pensando, né? Mas como que faz essa questão da guarda do sábado, sendo que aqui ainda é sábado, tem lugar que não é mais sábado, tem lugar que já foi sábado. Mas tudo faz parte de um sábado de 24 horas de adoração. Então, muito bom observar a maneira que Deus cuida de nós, todos os detalhes. Afinal de contas, a palavra nos diz que o sábado foi feito por causa do homem, para ter um momento de comunhão diferenciada com Deus, um momento de aproximação, um momento de declaração ao mundo de que é Ele quem cuida de nós. A lição dessa semana, unidade na fé, é bastante interessante, claro, e sempre tem a ver com o nosso tema geral, que é a unidade em Cristo. Algumas vezes eu já falei para vocês que antes de sermos adventistas, nós somos cristãos. Nós somos cristãos como religião. O que nos liga a Deus, a palavra religião quer dizer exatamente isso, a religação a Deus. E se precisa de religação, é porque foi desligado. Romanos 3:23 fala isso: todos pecaram e por isso carecemos da glória, da graça, da misericórdia do Pai em nós. Para fazer essa religação, sempre foi através do sacrifício, porque a Bíblia também nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aquele que desde o início prefigurava o sacrifício de Cristo, depois ele vai se concretizar na pessoa de Jesus, que se entregou por nós, fez o sacrifício perfeito de sangue e nos reconciliou com Deus, que é o que a lição também nos apresenta aqui. É muito interessante como Deus foi pacientemente se revelando ao longo da história, passo a passo, até que a humanidade tivesse condições de compreender todo o processo da salvação. Algumas coisas são bastante curiosas nos contextos originais, né? Quando a gente lê a Bíblia no seu original, algumas coisas foram traduzidas com ajustes para ficar uma compreensão mais simples, mas quando nós estudamos um pouco mais a fundo, tem alguns detalhes ali que nos chamam bastante atenção, como por exemplo, quando homem e mulher pecam ali, não crendo na palavra de Deus e comendo do fruto que Deus falou para não comer, porque entraria num processo de morte, não por causa do fruto em si, mas por causa de não crer na palavra de Deus. E eles comem, vocês já conhecem a história, eles saem do paraíso, tem que deixar ali o Éden, que o Éden não é um jardim, o Éden é um pomar, né? Um lugar onde as pessoas se alimentam. A palavra Éden em hebraico quer dizer delícia. Nós temos um hino no nosso lar que fala Cristo no horto. Essa palavra horto ela é mais próxima do Éden do que jardim. Jardim é um lugar enfeitado, um lugar florido, um lugar bonito, mas não necessariamente um lugar de alimentação. O horto, a horta, o pomar é um lugar mais de alimentação. Não que dentro do horto não possa ter jardim. É claro que
né? Que Deus cuidou de todos os detalhes e das belezas também. Deus gosta de coisa bonita, por isso que Ele me fez. Né? Então, mas, e como vocês já sabem, o Ivone, quando me viu, exclamou: esse é o pão da vida. Daí, estamos juntos aí há 25 anos. Mas nesse processo todo, uma das curiosidades dessas acomodações da tradução é que na nossa tradução nós observamos que quando o homem e a mulher pecaram, foram expulsos do Éden, saíram do Éden, Deus tomou uma providência imediata. E na nossa tradução em português, na língua portuguesa, fala que Deus, Ele matou, Ele revestiu. Não fala que Ele matou, né? Fala que Ele revestiu o homem do quê? Do quê? De pele de cordeiro. Curiosamente, essa não é a expressão verdade. Esse revestimento de pele, né? No hebraico não é a palavra pele. Ele revestiu o homem de luz. Né? Essa é a palavra do hebraico, de luz. Mas daí, a luz do cordeiro fica estranho, né? Fica esquisito. Mas é porque a palavra El, que quer dizer cordeiro em hebraico, e também quer dizer Deus, já era mostrando que o cordeiro representaria Ele mesmo, o sacrifício do Messias, que depois vai se concretizar na pessoa de Jesus. Então, o que ele quer mostrar no texto hebraico é que para que o ser humano tenha a remissão dos seus pecados, nós temos que nos revestir da luz de Deus. É isso que ele quer mostrar no texto. Nós temos que nos revestir da luz de Deus para poder se reconciliar com Ele, nos aproximarmos dele. O texto, da lição aqui, a unidade na fé, ele já começa apresentando algumas diferenças, né? O texto para memorizar, alguém memorizou? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto aqui de Atos 4:12, é claro que ele vem no contexto do versículo 11, onde ele está falando de Jesus Cristo. Pedro aqui está falando no versículo 11: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou a pedra angular. E daí que ele entra no 12, falando que não há salvação em nenhum outro. Ou seja, a salvação é exclusivamente através de Jesus. E aí as pessoas perguntam assim: mas e enquanto Jesus não tinha nascido, como é que era a salvação? Do mesmo jeito. Porque a diferença, qual a diferença da salvação antes de Cristo e depois de Cristo? Qual é a diferença? Nem eu vi. É problema. Isso. A diferença é exatamente essa. A salvação sempre foi através de Cristo. Agora, Cristo era uma promessa. Em Jesus, ele se concretiza. Ele de fato se torna
materializado, como João fala, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É provável que vá molhar, né? E o ar-condicionado está ligado. Mas a questão dessa perspectiva da salvação é que nunca houve salvação diferenciada longe da perspectiva do Messias. A expectativa de Israel, a perspectiva do povo de Deus sempre foi a salvação através do Messias. A concepção que eles tinham do Messias era diferente um pouco do Messias que se apresentou, mas sempre houve a espera do Messias ao longo do tempo. Quando ele se concretiza, quando ele se materializa, se faz carne em Jesus Cristo, então a promessa agora se cumpre. Então antes eles viviam a expectativa de uma promessa e hoje nós vivemos a realidade de uma promessa. Essa é a grande diferença. Agora, qual a importância desse texto, dessa declaração aqui? Que não há salvação por nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual a importância dessa declaração? Pode falar. Jesus é o único. A grande questão aqui é se colocar outros intercessores que possam de alguma maneira levar a salvação. Não existe outro intercessor, não existe outra pessoa que possa levar o ser humano à salvação. E por um motivo muito simples. A Bíblia fala em Hebreus qual é a diferença de Jesus na sua humanidade, quando ele se faz carne. Qual que é a diferença de Jesus para os outros homens? Por que ele pode ser o intercessor? Por que ele pode gerar salvação e os outros não podem? Oi? Porque ele não tem poder. Também, mas esse não é o motivo principal. Porque o Espírito Santo também está em nós. Mas a questão é essa: ele não tinha pecado. E é isso que fala Hebreus. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Por quê? Porque para você se apresentar como intercessor, como mediador, para você se colocar no lugar do outro perante um juiz, você não pode ter cometido o mesmo crime, porque senão sai os dois presos lá. Então, a questão de colocar um outro intercessor humano é porque ele não teria, primeiro, ele não teria autoridade sobre a morte, porque o salário do pecado é a morte. O fato de Cristo não ter permanecido na morte é a maior prova de que ele não tinha pecado. Porque se ele tivesse algum pecado, ele não teria ressuscitado. Então, já começa por aí a questão. Porque a Bíblia nos declara isso, que o salário do pecado é a morte. A partir desse ponto, que é um ponto central do cristianismo, não existe cristianismo sem Cristo. Você não pode falar que é um cristão não praticante, porque isso é impossível de desvincular o cristianismo da pessoa de Cristo. Até porque ser cristão é reproduzir a vida de Cristo em si mesmo. Isso é que é ser cristão. Agora, se eu não faço isso, então eu não estou me declarando cristão. Vai ser uma expressão só de boca, como a gente fala, vai ser só uma expressão sem sentido. Até porque o cristianismo, vocês lembram que em Atos, pela primeira vez, ali, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Não são eles que se autodenominam cristãos,
São os outros que o chamam de cristão. Por quê? Porque pela postura de vida deles, pela maneira deles falarem, pela maneira deles agirem, as pessoas olham para eles e falam: você age igual a Cristo, então você é um cristão. Não é um pequeno Cristo, que você reproduz a vida de Cristo. Nesse detalhe, a primeira questão que a lição coloca aqui é a questão da denominação, que é diferente da religião. A religião é cristianismo, nós somos cristãos. Como denominação, nós somos adventistas do sétimo dia. Agora, o que a lição aqui apresenta é o que difere o adventismo das outras denominações. Porque, se você pegar o mundo evangélico, eles também se declaram cristãos. Se você pega o catolicismo, nas suas formas hoje, porque o catolicismo hoje também tem uma múltipla forma, não é mais só o catolicismo romano, mas tem o carismático, tem outras formas aí do catolicismo, mas o catolicismo hoje também se declara cristão. Agora, qual é a diferença? Nós temos igrejas históricas, como a presbiteriana, a batista, a metodista, a igreja luterana. O que difere essas denominações de nós, como adventistas do sétimo dia? É isso que a lição tentou fazer com um esboço. Todos eles têm o mesmo parâmetro central, Cristo. Mas cada um vai ter um detalhe diferente na sua expressão de cristianismo. E esses detalhes, eles fazem diferença na compreensão de Deus da maneira que ele se apresenta. A maior diferença dentro do estudo aqui que foi feito durante a semana, qual é a maior diferença do adventismo com relação às outras denominações? Qual é a maior diferença? Imortalidade. Resumam isso. Oi? Imortalidade da alma. A questão da vigência dos 10 mandamentos, não dos 9 ou 8. Imortalidade da alma, a vigência dos mandamentos. E a questão da doutrina da morte. Muitos creem que após a morte já O imediatismo do julgamento. Exato. Se uma pessoa morre, imediatamente ele vai para o céu com Deus ou vai para o inferno com o diabo. Isso difere bastante. Sem contar que algumas denominações também existem outros lugares intermediários, como o limbo, o purgatório, que são lugares intermediários antes de se chegar ao céu ou no inferno. Mas tudo isso está certo, tudo isso é verdade, está certo. Isso. E o santuário. Oi? E a doutrina do santuário celestial. A doutrina do santuário celestial. A doutrina do santuário celestial é pregada só por duas denominações. Só pela igreja adventista do sétimo dia e pelo judaísmo. Só pelos dois. Que tem a doutrina do santuário. No meio evangélico, a grande maioria do meio evangélico nem conhece santuário, não tem nem ideia do que seja a doutrina do santuário. E o meio católico, apesar de eles tentarem de alguma maneira representar o santuário através do templo, mas ele fica num aspecto muito falho por causa da interpretação. A interpretação acaba não sendo integralmente fiel à Bíblia. Então aí nós temos alguns problemas. Mas dentro de tudo isso, que o irmão Hélio falou, que, como eu disse, está tudo certo, tudo isso faz parte de uma coisa só, que é isso que realmente difere o adventismo das outras denominações. Oi? O retorno de Jesus, mas os outros também pregam isso. O meio evangélico, o meio
Igreja Católica também prega a respeito do retorno de Jesus. O meio espírita, o meio espiritismo não prega isso, porque eles têm uma outra concepção. A concepção da reencarnação, ele anula essa necessidade da volta de Cristo, né? E anula também a concepção de pecado, né? Então é uma outra perspectiva muito diferente da Bíblia. Mas tudo isso, dentro do que está correto, né? Ele faz parte de uma coisa só, daquilo que nós chamamos de Evangelho eterno. Tudo isso está dentro do Evangelho eterno. Quando nós falamos, usamos essa expressão, e a lição usa isso, Evangelho eterno, o que significa isso? O que significa essa expressão, Evangelho eterno? Um só Deus. Oi? Um só Deus. Só Deus? Evangelho eterno é que não muda. Que não muda. É a mesma coisa, sempre. O que mais? Ele é É o princípio. o mesmo desde do princípio, do início. É exatamente isso. Quando nós falamos de Evangelho eterno, nós estamos falando de um Deus imutável, de um Deus que ele não vai mudando as regras no meio do caminho, porque senão isso promoveria uma grande injustiça com relação aos fiéis, aqueles que buscam a Deus, como a Bíblia fala, em espírito e em verdade. Então aquilo que foi apresentado desde o princípio vai continuar por toda a eternidade. O Evangelho é eterno. Dentro dessa concepção de Evangelho eterno, o que nós temos, que é o que a lição apresenta aqui, o que nós temos dentro desse Evangelho eterno? Que nos serve como parâmetro. A primeira questão, e uma das mais importantes, nós já falamos aqui, a questão do sacrifício de Cristo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Tá? Então vamos pegar nessa parte. Hoje, existe derramamento de sangue? Sim ou não? Não? Não sei. Alguém acha? A questão é essa. A gente fica nessa dúvida se sim ou se não, porque nós temos vamos dizer assim, um mau jargão, que é falar que algumas leis foram abolidas. As leis cerimoniais, por exemplo, foram abolidas. Quando eu estudo a Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo leis abolidas, observando o nosso cristianismo hoje, nossa maneira de ser hoje. A única coisa que eu vejo é a transição de algumas leis. A forma mudou, mas não que ela tenha sido abolida. Por quê? Porque ela faz parte do Evangelho eterno. Então ela não pode ser abolida. Ela só mudou de forma. Então a questão é: existe derramamento de sangue ainda hoje? Existe. Só que aquilo que era físico no Antigo Testamento, ele passa a ser espiritual através da pessoa de Cristo. Mas a concepção do derramamento de sangue é a mesma. Porque, como diz João Batista, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus. Agora, de que maneira ele tira o pecado do mundo hoje? O que a Bíblia fala? De que maneira? Você pecou. De que maneira você vai se purificar? A confissão. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, a remissão continua pelo sangue de Cristo. Só que o sacrifício do animal
O sacrifício dos animais lá atrás, eles foi substituído pelo quê? Pela oração, pela confissão. Na verdade, lá atrás, se orava, impondo as mãos, simbolicamente transferia-se o nosso pecado para o animal e sacrificava o animal. E usava o sangue como remissão dos pecados. Hoje, essa figura, dentro do aspecto espiritual, como ela acontece? Nós oramos, pedindo perdão, e o nosso pecado, espiritualmente, ele é perdoado em quem? Em Cristo, não mais no animal. Agora nós temos um sacrifício perfeito, de Cristo, que vai interceder por nós aonde? No santuário. Antes não era no santuário também? Também era no santuário. Só que hoje o santuário é Celestial. celestial. Hoje ele é espiritual. Nós não temos santuário físico aqui, mas o santuário permanece no céu. Até porque o santuário ele era uma cópia, uma réplica daquilo que foi mostrado no céu. Então o santuário permanece lá. E Jesus, nesse santuário, ele é o nosso sumo sacerdote. Então é isso que eu estou falando para vocês. As leis, se você pegar todas as leis, mesmo as cerimoniais, que parecem ser abolidas, porque nós não praticamos mais fisicamente, mas nós continuamos a fazer espiritualmente. Então eu não vejo nenhuma lei como abolida, mas simplesmente como uma forma diferenciada de acontecer. Aquilo que era físico passou a ser espiritual. E eu entendo que não pode ser abolida a lei em nenhuma das suas formas, porque ela faz parte de um evangelho eterno. Então sempre ela vai continuar dessa forma. Os outros pontos que ele coloca aqui, e fazem parte do evangelho eterno, dois pontos que vão ser cruciais nessa diferença. A questão que o Noé colocou, a questão do imediatismo do juízo. Isso também levaria a algo muito injusto se alguém morresse hoje e fosse já julgado e fosse diretamente para o céu. A cena é bonita de se falar. Quando nós fazemos velórios e às vezes participamos com outros pastores, já participei de velório contado, e o discurso, você observar o discurso e imaginar a cena, é bonita, mas ela não é real, ela só é bonita. E vai ter outras implicações, porque vamos supor que uma pessoa morre, o que é mais bonito falar? Que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, o seu amigo querido, o seu parente querido, ele morreu. A cena mais bonita é você imaginar que ele está num caixão se decompondo no cemitério, virando pó, como a Bíblia fala, que ele foi formado do pó e ao pó tornará. Ou você imaginar que ele está no céu, ao lado de Jesus, e Jesus abraçando ele, acariciando ele, dando tranquilidade para ele. Qual é a cena que é mais bonita? A segunda. A de Jesus é muito mais bonita, só que ela não é verdadeira. Até porque tem outras implicações. Se biblicamente isso fosse verdadeiro, para que Cristo iria voltar? Para que a necessidade da ressurreição? Se todo mundo que morre salvo já está no céu, para que a ressurreição? Então outras implicações começam a ficar sem sentido. E aí a Bíblia não começa a ser mais harmoniosa como um todo. E isso não pode acontecer. A Bíblia ela tem que se manter num aspecto harmonioso em toda a sua revelação.
Então, o que ela fala para nós? Lá em Tessalonicenses 4, Paulo, quando ele escreve ali: irmãos, não queremos que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. E essa palavra ignorante também que ele usa no texto, nós traduzimos muito mal essa palavra dentro da semântica. Nós temos por hábito falar que ignorante é uma pessoa rude, uma pessoa áspera, grossa, mas não é nesse sentido que ele está falando. O que ele está falando de ignorante é uma pessoa que ignora a verdade. Você tem uma verdade e você ignora ela. Então, o que ele está falando ali é: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a verdade. E a verdade é o quê? Ele continua falando: de modo nenhum aqueles que dormem precedem os vivos. Porque ressoada a trombeta e dada a voz do arcanjo, Cristo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos que estiverem vivos nessa época terão os corpos transformados e juntos encontrarão com Cristo os ares. Essa é a cena que a Bíblia coloca. Os mortos ressuscitam primeiro, todos os mortos ressuscitam, mesmo os ímpios, porque a promessa da ressurreição é o quê? Que todo olho verá, até aqueles que transpassaram. A diferença dos ímpios ressuscitarem é o quê? É que eles não terão os corpos transformados. Então Jesus, ele vai ver a volta de Jesus. Jesus leva os salvos, mas eles voltam para a morte e ficam aguardando a próxima ressurreição, que é para o juízo final. Então é muito triste, a gente ver essa cena, mas é essa cena que a Bíblia apresenta. Qual é o problema de nós ir mudando a interpretação da Bíblia? Pode falar. Bom, talvez uma das grandes dificuldades é que no santuário terrestre havia 2 compartimentos: o local santo, o sacerdote, e no santo do santo, o sumo sacerdote oficiava. No santuário celestial, Jesus atua como sacerdote e sumo sacerdote. Quando é que Jesus passou a atuar no Santíssimo? Pela nossa doutrina, pela palavra mesmo, em 1844, foi isso, Ele mudou do Santo para o Santíssimo. E aí entra a questão do fechamento da porta da graça, que ainda vai ocorrer no futuro. A porta da graça ainda está aberta. Então, se a porta da graça ainda está aberta, e Jesus já está no Santíssimo como sumo sacerdote, parece que não encaixa muito bem. O que não encaixa? Assim, se ele já está atuando no segundo compartimento, no Santíssimo, e se a porta da graça ainda não se fechou, a porta da graça ainda está aberta. Então o pecador a pessoa está cometendo pecado, ele se arrepende, confessa. É que a porta da graça, Jesus não vai fechar a porta da graça no segundo compartimento. É só depois de morrermos, entendeu? Ou ele voltar, que ela será fechada totalmente os vivos. Então essa história que Jesus lá está nesse momento, passou meu nome em revista, não existe isso. E eu não tenho mais oportunidade de salvação, não. Enquanto a vida, enquanto Jesus não voltar, ainda há possibilidade de salvação. Há quem diga que a porta da graça se fecha por ocasião das pragas. Sim, isso daí, existem várias interpretações acerca disso, mas a questão, existe um detalhe aí que é muito importante. Hebreus fala que o sacerdócio de Jesus é imutável.
Então, desde que ele foi ao céu, ele é o sumo sacerdote. Né? A questão do juízo investigativo, que se apresenta de maneira mais intensa no segundo compartimento, a partir de 1844, né? Ele faz parte de, vamos dizer, de um filtro, de um peneiramento, de um período de restauração do Evangelho eterno que foi perdido. Porque para a volta de Jesus, a gente vive um problema muito sério hoje, que é a declaração do Espírito Santo através de Pedro em Atos 3, em Atos 3, quando Pedro faz o discurso. A questão é, quando nós falamos assim, qual é a última profecia declarada para a volta de Jesus? A pregação do Evangelho. Jesus declara que este Evangelho será pregado no mundo todo e depois virá o fim. Tá. Mas essa profecia, ela tem um complemento em Atos 3. Porque a questão é, o Evangelho será pregado, então haverá o fim. O Evangelho está sendo pregado? Mas qual o Evangelho que está sendo pregado? É o Evangelho eterno? Não, é aí que está o problema. E é isso que mostra Atos 3. Se vocês olharem Atos 3, Atos 3, o versículo 19. O versículo 19 de Atos 3, Pedro, inspirado, cheio do Espírito Santo ali, ele faz um discurso, ele faz uma pregação. Nessa pregação se converte mais de 3.000 pessoas, só que eles fazem uma pergunta: e o que nós vamos fazer? Agora que nós entendemos isso, o que nós vamos fazer? E daí, o Espírito Santo, através de Pedro, revela um detalhe bastante interessante. Até quando Cristo vai permanecer no céu? Até quando? É claro que a gente não vai fixar a volta de Jesus, porque a própria lição fala para a gente não fazer isso. E a Bíblia fala para a gente não fazer isso. Mas, olha o versículo 19. O que a gente tem que fazer? Olha ali. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Então, você vê aqui a compreensão que Pedro está dando para as pessoas. Até Cristo, até Jesus, vamos colocar assim, até Jesus nascer, ter o seu ministério, ser crucificado, morrer e ressuscitar, eles estavam esperando quem? O Cristo, o Messias, que era a promessa. Aqui Pedro fala, o Messias, o Cristo que você estava esperando, hoje nós sabemos que ele é Jesus. Então, por isso que ele usa essa expressão, o Cristo que já foi designado Jesus. Então, antes nós esperávamos o Cristo e a gente não sabia quem era. Hoje nós sabemos que o Cristo que nós esperávamos é Jesus. Tá? Só que ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. E quando é que ele volta? Olha a continuidade aqui. Ao qual é necessário que o céu o receba, ou seja, ele vai permanecer no céu até o tempo, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou da boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, que é o Evangelho eterno, o Evangelho que veio desde Gênesis, desde a antiguidade. E quem é que está pregando restauração de Evangelho eterno? Tem alguma outra igreja, a não ser a adventista, que prega a restauração do Antigo Testamento? Ou o Antigo Testamento válido para os dias de hoje? Não. Você tem o judaísmo, que prega o Antigo Testamento como válido, mas em compensação ele não prega o Novo. Então ele prega para trás, ele
ele restaura o de trás, mas não aceita Cristo como Messias, não aceita Jesus como sendo Cristo, então ele não prega para frente. E daí ele vai ter outro problema, porque a Bíblia fala que aquele que nega o filho também não tem pai. Então, a gente vai ter um problema com isso, só um minutinho. Então a questão é que isso é um ponto também essencial que difere do Adventismo. Nós temos a percepção da realidade da Bíblia válida, completa, de Gênesis a Apocalipse. Dentro desse processo todo, Jesus, depois que foi ao céu, depois que ressuscitou, quando ele chega no céu, ele já é recebido e ele é restaurado como o sumo sacerdote, desde o começo, desde que ele chegou lá, porque o sacerdócio, como fala Hebreus, de Cristo é imutável. Então ele não chegou lá como sacerdote e depois virou o sumo sacerdote. Não, ele já foi como sumo sacerdote. Ele chegou lá e ficou. Agora a questão é que o juízo investigativo que começa a partir de 1844, as pessoas questionaram, mas ele só teve acesso ao segundo compartimento do templo depois de 1844. Não é isso. Jesus não é limitado nos seus acessos. Ele tem acesso em todos os lugares. A questão é o que ele está fazendo. Não é questão do acesso, mas é o que ele está fazendo. E agora ele está fazendo um peneiramento dentro da restauração do Evangelho, porque a volta dele está mais próxima. Então, ele tem pressa em que essa restauração aconteça. E essa restauração tem que acontecer a partir da sua igreja. Existe um detalhe que eu acho curioso, que conversando com os pastores, pouca gente percebeu isso. Poucos pastores mesmo perceberam isso. Apesar da gente viver isso. Viver e perceber são duas coisas diferentes. Aconteceu uma coisa extremamente importante dentro da profecia em 1844. Aqui na terra, não só no sacerdócio de Cristo. O que aconteceu aqui é que Cristo restaurou a sua igreja que foi perdida. E nós temos o privilégio de participar dela. A igreja que está restaurando o Evangelho eterno desde Gênesis até a sua volta. O que ele fez? Ele juntou os remanescentes de todas as religiões, de várias religiões, aqueles que estavam buscando a ele em espírito e verdade. Guilherme Miller, por exemplo, que era batista, Ellen White era o quê? Metodista. Ele pegou pessoas de denominações diferentes, mas que buscavam a Cristo em espírito e em verdade, juntou essas pessoas, deu uma revelação que não é nova para essas pessoas, mas a restauração daquilo que foi perdido lá atrás. Ele restaura aquilo que foi perdido e novamente, através desse remanescente, ele restitui a igreja dele na terra. E parece que a gente não tem essa percepção. Pastor, mas com licença, pastor. Sim. É o seguinte, na igreja adventista, o que se entende é que em 1844 Jesus passou do santo para o santíssimo. Essa é uma doutrina que a igreja apoia, está no espírito de profecia. Sim. Entendeu? Então, assim, se a gente for acreditar de uma maneira diferente, como que fica isso? Não, mas isso não é diferente. É a mesma coisa. O que eu falei foi a mesma coisa que você falou. Foi a mesma coisa que você falou. Essa questão dele estar em 1844 ali, não é que a única questão é que não é que o sacerdócio dele mudou. É que ele, como sacerdote, ele sempre teve os atributos. Mas a ação dele foi diferenciada. Então, a ação dele foi passar para o Santíssimo, começar o juízo desse aqui. Isso, não é verdade? Isso, exatamente.
Exatamente. Tá? Então, essa compreensão ela é importante, por quê? Porque agora, cada vez mais, nós estamos passando por filtros, porque está chegando o tempo do fim. Né? Os filtros dos remanescentes. Né? E dentro desse filtro, há todas as profecias, todas as palavras de Jesus vão ser restauradas. Inclusive, aqui dentro da casa dele não tem só vaso de ouro, tem vaso de barro também, um para honra e outro para desonra. Né? Tudo está sendo restaurado. Tá? Então não é porque nós fazemos parte da igreja remanescente que todo mundo aqui é salvo. Né? Não é que todo mundo é puro, todo mundo é bom. Tem gente que não presta, tem gente que não vai ser salvo, tem gente que tem os seus problemas também. Né? Que vai ter problema na ressurreição, vai ter problema quando encontrar com Jesus. Tá? Então, mas a diferença é que nós estamos pregando e buscando a restauração do Evangelho eterno. Tá? Essa questão do fechamento da porta da graça, né, nós temos que compreender, primeira coisa, a promessa de Jesus. Jesus fala: eis que estarei convosco todos os dias até o fechamento da porta da graça. É a consumação. Não, ele fala: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, depois do fechamento da porta da graça, Cristo vai continuar conosco, do mesmo jeito. Tá? O Espírito Santo vai continuar conosco, do mesmo jeito. Tá? A diferença que tem é que quando chegar esse momento, a humanidade já tomou sua decisão. Ela já se selou nas suas convicções. Como Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra. Ela se selou nas suas convicções. Tá? Então, a questão da misericórdia de Deus poderia até dispensar misericórdia, bênção e perdoar aqueles que o procuram. O problema é que não tem mais ninguém que procure, porque eles já tomaram a sua posição. Aqueles que são de Deus vão continuar com Deus, e aqueles que não são, não querem. É mais ou menos assim. Se alguém, depois da porta da graça, não vai acontecer, mas depois da porta da graça falar assim: Senhor, tem misericórdia, me perdoa meus pecados, e naquele momento Jesus vai falar: não te aceito mais, acabou seu plano, seu reino. É isso? Não existe. Não tem isso. Agora a questão é que na onisciência de Deus sabe que isso não vai acontecer. Deus já sabe que isso não vai acontecer. Pastor, a gente faz até o Espírito de si, e é claro ali que a humanidade é a cada um dos seres humanos dessa terra, que eles vão ter a oportunidade de conhecer o Evangelho eterno. Exatamente. De que forma nós não sabemos, mas Deus é especialista em milagres. Ele pode crescer essa igreja, eu não sei o que ele vai fazer, mas todo mundo vai ter essa oportunidade. Isso. E a porta da graça, ela se fecha quando as pragas começam a cair. Automaticamente as pragas caem quando todos já tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho e tomar a sua decisão. Exatamente isso. É exatamente isso que a gente está falando. Ou seja, o fechamento da porta da graça, ele é simplesmente a decisão selada de cada um daqueles que querem ficar do lado de Deus e aqueles que não querem ficar do lado de Deus. Todos tiveram a oportunidade. Todos tiveram. Até hoje acontece isso. Não existe ninguém que morra hoje e não teve uma oportunidade real de entregar a sua vida a Jesus. Não teve ninguém. Todos tiveram essa oportunidade. Só que muitos negaram, muitos não quiseram. Pode falar, Ivan? A respeito da Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus.
segundo Timóteo 3,16. Aham. Educação. Só que, desde quando Deus falou assim, afaste de mim, maldito, você vai para o fogo eterno. A porta da graça já fechou, então vai existir a porta da graça. Ó, veja aqui, o gentil e o judeu são unidos pela luz de Cristo. A idolatria. O que é a idolatria? Em 1 Coríntios 10, é demônios. E quem faz a oração de Maria? Os gentios. Porque a oração de Maria, as repetições declaram-se o gentil, certo? Sim. E na idolatria, Deus condena a idolatria, então não vai ter a porta da graça. E o gentil e o judeu são unidos pela luz de Cristo. A idolatria é demônios, como 1 Coríntios 10. E ele vai ser unido pela luz de Cristo. O Espiritismo vai ser unido pela luz de Cristo. Sim, são interpretações. Agora, a grande questão disso tudo é que chega na última parte aqui da lição, né, que nós passamos, o fechamento disso tudo, ele vai acabar aonde? Isso daí. Quando a lição coloca o sábado como um sinal, é porque ele faz parte desse selamento. Porque o sábado, ele é uma declaração universal de que nós só temos um Senhor. Né? Nós não dependemos do mundo, nós não dependemos da provisão do mundo. É Deus que nos dá a provisão e nós declaramos isso, né? Porque o mundo transformou o dia sagrado, o dia de descanso, o dia de comunhão com Deus. Ele transformou esse dia no dia mais comercial que existe, né? O dia mais comercial, é o dia que mais se vende, é o dia que mais se ganha dinheiro, como se fosse uma disputa, uma afronta. Então, quando nós declaramos, olha, vocês podem ganhar o dinheiro que vocês quiserem, mas quem me sustenta é Deus, eu estou nas mãos de Deus, é Ele quem está comigo, é Ele que me dá a provisão. Então, aí você tem a declaração comum de que você só tem um Senhor, que é o que a lição coloca de Ezequiel 20:20, que o sábado é um sinal para o mundo que eu tenho um só Deus, um só Senhor. É um sinal, né? Ele não é o único sinal, tá? Ele é um sinal extremamente importante. Não adianta guardar o sábado e não ter frutos do Espírito, né? Porque daí eu estou guardando o sábado só por legalismo, né? Não adianta guardar o sábado e não ter caráter cristão, não ter postura cristã, não ter vida cristã, não adianta nada disso, né? Mas o sábado, ele faz parte dos sinais e é o maior sinal de declaração do mundo que nós temos um só Senhor, tá? Então, dentro dessa proposta aqui da unidade da fé, o que nós vemos que está acontecendo hoje no mundo é o quê? Que aqueles que o Espírito Santo está revelando esses detalhes, essa compreensão, essas coisas, é o que está acontecendo? Ele está juntando o seu povo. O povo está vindo para cá, querem conhecer mais, querem se aproximar de Deus, querem ficar mais próximo da verdade. E Deus vai juntando o seu povo. E nós temos a responsabilidade de receber esse povo, e quando eles chegarem aqui, eles verem que nós não estamos declarando isso só de boca, né? Nós realmente vivemos isso. E aí vem a responsabilidade, né? De viver aquilo que nós pregamos, porque senão não vai adiantar. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela lição que foi passada. E parabéns a cada um que participou também, né? Direto e indiretamente. E aqui a gente